Vamos falar sobre os marcos do neurodesenvolvimento. Primeiro, o que que é isso? Marcos do neurodesenvolvimento. Toda vez que a gente encontra com uma criança, um adolescente, e os pais estão buscando ajuda para essa criança, esse adolescente, ou então um adulto ou um idoso, qualquer pessoa que esteja se perguntando sobre o que que tem ali no meu desenvolvimento que não está funcionando bem, ou o que que explica melhor essa minha dificuldade, a gente tem que olhar para isso, para entender se seria ou não explicado por um transtorno do neurodesenvolvimento. Que é, basicamente, você falou com qual idade? Você andou com qual idade? Você consegue comer todas as texturas? Com qual idade você saiu das fraldas? Com qual idade você conseguiu dormir sozinho? Com qual idade você conseguiu escovar os dentes, tomar banho com autonomia? Com qual idade você conseguiu correr, pular, saltar, andar de bicicleta? Com qual idade você conseguiu ter autonomia para conseguir se deslocar sozinho? Então, os marcos do neurodesenvolvimento, ele é acompanhado desde os seus 0 anos, assim, então desde meses, ao longo de todo o seu desenvolvimento, tá? E uma coisa importante é que isso não é algo que vocês precisam ficar angustiados no sentido de: "Meu Deus, Marina, eu eu não sei, eu não me lembro, eu me esqueci, ai, agora como é que eu vou trazer essa informação?". Fiquem tranquilos. Então, aqui a minha sugestão é vocês anotarem tudo quando for possível. E se vocês não anotaram essas informações, que bom que a gente tem a nuvem aí com várias fotos e vídeos e documentos, porque vocês podem ver essas fotos, podem ver esses vídeos e tendo ali mais ou menos uma aproximação se aquilo estava ou não estava dentro do esperado. E fiquem tranquilos também, porque existem os profissionais de saúde. Então, o pediatra, ele vai estar ali analisando todos os dados fundamentais para esses marcos do neurodesenvolvimento e é responsabilidade da equipe médica te alertar caso algo não esteja dentro do esperado. Até porque seria essa a nossa função. E com certeza você deve ter levado seu filho aí ao longo da vida dele em vários especialistas, nas consultas pediátricas, e o profissional ele também deve ficar atento a todas essas informações. Mas um dado importante dos marcos do neurodesenvolvimento é que não começa somente quando andou e falou. Começa, por exemplo, quando a pessoa nasceu. Ela consegue fazer a sucção? Ela consegue ser amamentada? Ela consegue fazer bom contato visual com a mãe? Ela chora muito ou chora pouco? Ela conseguir acompanhar reflexos, porque tudo isso pode direcionar para algo. Por exemplo, alterações de sono é um fator importante para a gente pensar possíveis fatores de risco para os transtornos do neurodesenvolvimento. A gente sabe na literatura que alguns marcos de 0 a 3 anos são fundamentais para pensar diagnósticos como o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Desde a questão relacionada ao contato, à interação do ambiente. Então, quando uma mãe chega para mim falando: "Nossa, Marina, ele é tão bonzinho, dorme a noite inteira", eu já fico: interessante". Porque o esperado era ele ficar ali atento a algumas questões e também chorar, porque o chorar faz parte desse desenvolvimento. Ou então chora demais, só gosta de um tipo de colo, dependendo do jeito que pega, reclama. Outro dado importante. Outro dado fundamental, assim, desses 0 a 3 anos, é a gente pensar, se teve também alguns fatores de risco pensando em questões pediátricas, como icterícia, alguma outra questão, que seja clínico ou então alguma hospitalização, alguma intervenção dessa idade para a gente entender ali, algum fator importante para pensar um possível direcionamento dentro do que poderia explicar melhor essas dificuldades de desenvolvimento. Lembrando que nada que eu estou falando aqui é determinante. Isso aqui é um apanhado de informações, de perguntas que você tem que fazer para começar a desenvolver esse raciocínio da integração dessas informações sobre o seu funcionamento. Se foi tudo dando bem, ocorrendo tranquilamente, se foi tudo funcionando de um jeito coerente, dentro do esperado, ótimo. A gente vai eliminando etapas para entender o que explicaria melhor sua dificuldade, que às vezes vai ser algo do ambiente, não vai ser algo seu, tá? E às vezes você pode até ter tido isso, mas que você não terá um prejuízo. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Os marcos do neurodesenvolvimento também cobrem as questões do tônus. A sua criança não é uma criança muito molinha, muito flexível?
ou rígida? Como que ela era? Então, aqui é onde o profissional vai conseguir pegar todo o histórico da sua criança, seja um histórico desse desenvolvimento motor, desse desenvolvimento da linguagem, desse desenvolvimento sensorial, social, para olhar de uma maneira mais holística todas essas questões, tá? E aí a gente tem que entender o que explicaria melhor tudo isso. Um exemplo importante é: não, a minha criança demorou a correr. O que explica melhor demorar a correr? Pode ser que seja por conta da coordenação motora, pode ser que seja por conta, que ela não gostava de sujar, não gostava da sensação do movimento, ou então toda vez que ela corria, ela tinha que pôr o tênis, ela não gostava de sujar o tênis. Ou pode ser que os pais não deixavam ela correr porque tinham muito medo que ela caísse, então ela não foi estimulada para isso. Mas todas essas questões que a gente for encontrando um possível desafio, ainda assim cabe a pergunta do que explicaria melhor, tá? E agora nós vamos ver sobre outros fatores. Um fator importante que a gente pode analisar é sobre o histórico clínico da família. Esse histórico clínico da família e o histórico clínico pessoal vai encobrir tudo aquilo que a gente falou, desde hospitalizações, internações, remédios, ida a profissionais, como por exemplo, eu ia no pediatra, mas eu tinha que ir no imunologista, eu ia no pediatra, mas eu tinha que ir no neuro. Todo esse histórico de percurso profissional que a pessoa fez é um dado importante. Então, se você está aqui, você levou seu filho para o pediatra, mas ele pediu uma recorrência maior. Por quê? Você levou seu filho e ele queria que você fizesse um acompanhamento com fono, com terapia ocupacional, com psicólogo. O que explicaria melhor tudo isso? E aqui no histórico familiar também. Então vamos supor que você está com prejuízo na sua atenção. Como que são seus pais? Ou então você está procurando um prejuízo de atenção no seu filho. Como é a sua atenção? Então, eh, meu filho, Marina, não concentra, é a mil por hora, é agitado. Mas como que você era na sua infância? Como que o seu irmão ou irmã era na infância? Também era mais agitado? Eu tô falando isso porque, por exemplo, déficit de atenção como o TDAH, 74% dos casos, de acordo com o DSM-5-TR, tem um fator de herdabilidade. Essa é uma prevalência muito alta. Então, observar o percurso do seu desenvolvimento já ajuda a responder grandes perguntas quando a gente vai olhar a criança que está com alguma dificuldade no funcionamento e você adulto que está aqui me ouvindo e se você acredita que tem alguma dificuldade no seu funcionamento, você pode olhar também para os seus pais e pensar o que explicaria melhor ali. Geralmente isso é apresentado no adulto como, ah, bate muito o carro, pensa no exemplo da desatenção, tá? Ou então faz coisas impulsivas, come demais, tá sempre com muitas ideias, faz muitas coisas ao mesmo tempo, tá sempre a mil por hora, ou então começa muitos projetos, mas leva poucos até a conclusão. Então a gente tem que entender ali como que isso apareceria não só na criança, mas também nos adultos. E se nos adultos isso deixou de ser uma questão, que ótimo, porque a prevalência, pensando no TDAH no adulto, realmente é menor. Não por conta de que deixa de ter TDAH, por exemplo, mas porque as pessoas vão diminuindo alguns sintomas com as estratégias compensatórias. E ela começa a ter menos prejuízos por conta de uma adaptação, né, de uma compensação, ou então, infelizmente, né, por conta de algum acometimento, em sua saúde. Quem tem TDAH, por exemplo, tem maior chance de desenvolver, alguns tipos de doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade, e também se envolve com uma maior frequência, pensando ali acidentes de trânsito, e exposição a riscos, como abuso de álcool, drogas e uma prevalência maior para o suicídio. Então, é algo que a gente tem que ficar bem atento, porque falar de transtornos mentais e falar de, por exemplo, déficit de atenção direcionados a um TDAH é algo muito sério. Mas, como o meu convite aqui não é falar somente dos diagnósticos, porque isso a gente vai ver mais para frente, mas é falar para vocês sobre coisas que vocês têm que ficar atento na hora de pensar numa dificuldade. Quais são essas questões? Olhar para a sua família, olhar para o seu filho, e para você, caso seja para você essas perguntas do seu prejuízo de funcionamento. Como você faria isso? Pergunte para seus avós, pergunte para sua mãe, se alguém da família tinha algum prejuízo de funcionamento. Teve dificuldade na escola? Se envolveu em muitos relacionamentos e levou poucos até o final? Se expunha a riscos?
Teve alguma dificuldade para falar, teve alguma dificuldade para andar, tem algum transtorno diagnosticado, como relacionado às questões psiquiátricas, como o transtorno de ansiedade, depressão, borderline, bipolaridade, quais são os diagnósticos da família? Se tem alguém com TDAH, se tem alguém com autismo, se tem alguém que tem poucos amigos, que fala pouco, se tem alguém que gagueja, se tem alguém com prejuízo de linguagem, se teve alguém que teve alguma dificuldade na família ao longo de todo esse desenvolvimento, se tem alguém com epilepsia, se tem alguém, com alguma síndrome. Então, se teria ali algo dentro desse histórico pessoal da criança, do adolescente, dos pais, ou se teria algo no histórico da família que explicasse ali, alguma dificuldade compartilhada. Agora nós vamos ver mais um tópico. Esse tópico é importante porque eu vou trazendo aqui uma reflexão de como muitas coisas, do neurodesenvolvimento, as perguntas que a gente tem que fazer, não é uma pergunta que eu já estou lá colhendo o fruto daquilo. Eu costumo brincar que o fruto, daquilo geralmente é o sintoma que está pegando fogo. Então chega: "Meu filho não foi alfabetizado, meu filho não está querendo interagir, meu filho ele não está conseguindo se concentrar, não está dormindo direito". Só que, espera aí, como é que foi a base desse desenvolvimento? Como é que foi essa terra ali que foi preparada para plantar aquela sementinha? E aí, como é que está esse desenvolvimento aí, eh, dessa plantinha que seria ali, usando uma metáfora, esse desenvolvimento da criança, do adolescente ou até mesmo o seu desenvolvimento. Então essa primeira parte que eu queria trazer para vocês é para contar um pouco sobre o que explica melhor uma dificuldade, e por onde começar a entender essa dificuldade. Não é algo que a gente às vezes vai partir da dificuldade em si, mas a gente vai partir da construção, do plantar essa semente, para entender como foi esse desenvolvimento, para depois ver se esse fruto que a gente está tentando analisar como um sintoma, ele é um fruto que caiu por quê, e é um fruto que está na árvore certa, ou se é um fruto que caiu de outra árvore e apareceu aqui. Então, construção, neurodesenvolvimento, essas perguntas desde a gestação, do parto, de como foi o seu crescimento, de como é a sua família, de como você pode ajudar e como é seu filho ou sua filha, podem ajudar a entender se esse prejuízo de funcionamento pode ou não ser explicado por um possível transtorno do neurodesenvolvimento, e aí caberia as investigações com os clínicos, ou então vai te dar elementos ali para entender um pouquinho se estava tudo certo e se é algo circunstancial, se não, fazendo essa retrospectiva desse desenvolvimento, para que você floresça. E por que que eu gosto de trazer aqui esse exemplo da plantinha? Porque a plantinha, ela precisa tanto ter uma terra boa, tá na semente certa, no solo certo, precisa ser cuidada, e ela está em um ambiente. E agora nós vamos começar a falar sobre questões que não são só desse desenvolvimento neuropsicomotor, desse ser que é biopsico, socioespiritual e mais um monte de coisas. A gente vai falar que às vezes questões do ambiente também podem gerar prejuízos de funcionamento. Tava tudo certo com a plantinha, mas se eu não pôr ela exposta ao sol, não sei se ela vai ficar tão boa ou se ela vai florescer. Então, o meu convite é que a gente sempre lembre que vai ser um conjunto de coisas, para entender o que explicaria melhor essas dificuldades, e às vezes não vai ser nada com a plantinha, nem com o solo, às vezes vai ser com condições ambientais, às vezes vai ser porque alguém foi lá e pisou na planta e destruiu ela toda. Então tem que analisar todo esse cenário, e o nosso objetivo, além de ajudar vocês a entenderem, né, o que explica melhor e as perguntas que você tem que fazer para saber se precisa ou não precisa pedir ajuda aqui na nossa comunidade, é considerar esses fatores, mas considerar também os recursos certos para que vocês floresçam. Vamos então para o próximo tópico?